Bom dia, estamos novamente nas Beatas. Hoje vamos fazer broa de milho. Antes de começar a receita propriamente dita, vou dar uma pequena explicação das diferenças da broa de milho para o pão d'água que fizemos anteriormente. O pão d'água é feito com farinha de trigo. O trigo é um cereal que contém glúten. O milho é um cereal que não tem glúten. Ou seja, isso vai fazer a principal diferença no pão, que é o glúten. O que é que faz o glúten no pão? O glúten cria depois de amassado e hidratado, é importante, são dois processos essenciais na construção e na decomposição da cadeia do glúten, é a água, a hidratação e o processo de amassar faz com que ele desenvolva e crie uma rede. Essa rede vai dar estrutura ao pão e quando se está o processo de levedação do pão, em que as bactérias consomem, reativam e ativam-se e começam a consumir o alimento, começam a libertar um gás no processo de metabolismo. Esse gás é o que vai insuflar o pão, é o que vai injetar ar na massa do pão. Esse ar é contido na massa do pão como? Através dessa tal rede do glúten, que mantém a estrutura, insufla e mantém o ar dentro do pão. Quando o pão vai cozer, esse ar, através do processo de cozimento, é dissipado da massa, mas a estrutura mantém. A estrutura do pão mantém-se alta, derivada a essa rede construída anteriormente, essa estrutura. Por isso, quanto melhor for amassado o pão, mais resistente é essa estrutura, essa rede, e é por isso que o pão fica mais bonito, mais alto, mais bonito. No caso da broa, como o milho não tem glúten, não cria essa rede. Logo, o pão vai levedar, mas não vai manter a estrutura, vai baixar, e no processo de cozedura, conforme o gás vai saindo, é libertado, como não tem a estrutura do pão, a côdea do pão racha toda, e é por isso que as broas de milho têm aquela aparência engraçada, toda recortada por cima. Pronto. No caso, hoje vamos fazer uma broa de milho, mas na verdade é uma trigamilha. Uma trigamilha tem três cereais: milho, centeio e trigo. Derivado a estarmos nesta quarentena, eu não tinha em casa centeio, farinha de centeio, então vou substituir e vou fazer só com farinha de trigo. Pronto, como é muito parecido com o processo anterior do outro pão, na simplicidade, digamos assim, tem mais um processo que é o escaldar a farinha de milho. A farinha de milho, como podem ver, a farinha de milho eu uso desta mais moidinha, podem usar daquela com uma moagem mais grossa, também tem a ver com gostos. A farinha de milho é uma farinha mais seca e precisa de ser escaldada, precisa de água quente para hidratar. A água fria não hidrata a farinha de milho. Então o que fazemos basicamente é ferver a água. Neste primeiro processo vamos ferver 250 gramas de água. Eu gosto prefiro pesar, é mais certo. Fervem primeiro a água e depois é que medem. Porquê? Porque no processo de fervura há evaporação e aí não conseguem garantir a medida exata, então é preferível ferver primeiro. Quando ela ferver é fácil. Temos aqui 250 gramas de farinha de milho e vai levar 250 gramas de água. E é só escaldar, é só colocar a água quente e mexer. Atenção, não mexam com as mãos porque a água acabou de ferver, não convém mexer com as mãos. E depois de escaldar a farinha, ela tem que ficar a arrefecer no mínimo meia hora, porque não se vai conseguir mexer na farinha com ela quente. Pronto, a água já ferve. E agora pesamos a água. Vamos colocar sensivelmente
250. E vou. Depois de colocar a água, mexemos ligeiramente. Para hidratar o máximo possível a farinha toda. Pronto. Como podem ver, ela fica ligeiramente assim. Depois deste processo reservam. Vou reservar aqui para ela ir arrefecendo. E agora vamos tratar do fermento. Vamos precisar de 10 gramas de fermento no padeiro, 5 gramas de açúcar, e 150 gramas de água morna. Pegam no fermento, dissolvem ligeiramente. Mexem. Agora a água quente e o açúcar vão ajudar a acordar a levedura, que depois vamos misturar no resto dos ingredientes. Pronto. É deixar num sítio resguardado, correntes de ar, e esperar que ela acorde. Pronto, entretanto, a nossa massa já arrefeceu e a nossa levedura já acordou. Não sei se conseguem ver. Tem umas bolhinhas. Está super desperta. Então, aqui, como vos disse, isto é uma broa de milho trigamilha, ou seja, não é constituída por uma parte de farinha de milho, uma parte de farinha de trigo e outra de centeio. Como eu não tenho centeio, vou fazer só com farinha de trigo e farinha de milho. Farinha de milho, inicialmente, como eu disse, são 250 gramas, depois são 200 gramas de farinha de trigo e depois seriam mais 50 de farinha de centeio, no caso vai levar de trigo também. E agora misturamos as farinhas todas, abrimos um buraquinho no meio, juntamos o sal, depois misturar bem o sal, abrimos a covinha e colocamos a água com o fermento. E começamos a amassar. Nesta broa já é preciso algum trabalho de braços a amassar, não é como o pão de água que é só misturar.
podem sempre fazer numa máquina de amassar pão. Eu gosto mais de fazer à mão. A massa da broa é uma massa úmida. É uma massa que vai sempre colar às mãos. Quando formos moldar a broa, vamos ter que ter um cuidado especial por causa desta situação, de ser uma massa úmida. Mas depois eu explico como é que faz. Pronto, na verdade o que queremos é que ela descole do recipiente, forme uma bola e que a gente consiga ver que não há pedaços de farinha sem estar envolvidos. Ela está, podem ver, é úmida e como podem ver ainda aqui, ou já aqui, não há tal estrutura como a farinha de trigo, que cria, uma pessoa consegue esticá-la sem ela partir. Na farinha de milho isso não acontece, ela começa a esfarelar automaticamente. O mais que amassem acontece sempre. Pronto, formamos uma bolinha. Vamos com o paninho e vamos deixar repousar, fazer a fixação durante 2h30, 3 horas. Então agora vamos para a fase de moldar o pão. Antes disso, entretanto, como podem ver, a massa levedou, era uma bolinha, já alargou, cresceu. É uma massa úmida, fofinha, e é preciso alguma técnica lá para moldar, que eu já vou explicar como é que se faz. Entretanto, ligamos o forno no máximo e este é um pormenor importante. O tabuleiro onde se vai pôr a broa tem que pré-aquecer, ou seja, quando ligamos o forno, colocamos o tabuleiro e deixamos-o aquecer bem. Isto vai garantir que a broa fique com uma crosta por baixo igualmente rijinha, que é o que a gente pretende numa broa. Então, como eu estava a dizer, aqui esta parte, a massa da broa é uma massa úmida. Então o que eu faço é, eu começo a descolar da bola onde ela levedou. Podem pegar noutra bola, noutro recipiente. Eu uso um utensílio de madeira que é utilizado para moldar pão. Põem bastante farinha de trigo e descolam a massa para dentro do moldador. Aqui vamos dar forma ao pão sacudindo. Sacudindo o pão na forma. É importante que tenha bastante farinha, que é para ela não colar. Vamos dar mais uma volta.
podem ver, ela está a moldar-se. Aqui deixamos ela voltar a abrir. Agora, quando o tabuleiro estiver quente, voltamos e passamos à fase de cozer. Ok, entretanto o tabuleiro já aqueceu. Tiramos para fora. Colocamos farinha. Colocamos a nossa broa e colocamos bastante farinha por cima. Vai criar um padrão depois na broa. Agora tenham cuidado a pôr o tabuleiro no forno porque ele já está quente. Com cuidado. No caso da broa não é preciso cortar, como no pão é preciso cortar. O pão na broa não é preciso porque ela vai estalar toda, não é preciso cortar. Pronto, agora esperamos meia hora, 30 minutos, 40 minutos. A broa demora um bocadinho mais, porque a farinha de milho demora um bocadinho mais a cozinhar. Passado esses 30, 40 minutos vão checando também o estado da crosta do pão. Há pessoas que gostam da crosta mais queimada, uns menos queimada. Eu não gosto dela muito queimada, mas depois também é ao gosto pessoal. Ok, já passaram uns 40 minutos, deu mais 5 minutos para ganhar uma cor dourada por cima. Agora vamos retirar o pão com cuidado. Agora convém arrefecer. Uma boa forma de ver se ele está cozinhado é pegar no fundo e bater. Ele tem que fazer um barulho rouco. E aproveitam e tiram também o excesso da farinha. Como podem ver, ele ficou aberto, como eu disse que ia ficar. Neste caso, como é uma broa de trigamilha, tem ainda a estrutura do glúten da farinha de trigo, logo ela não racha tanto. Se fizerem uma broa com mais percentagem de farinha de milho, quanto mais farinha de milho tiver, mais ela racha por cima e mais ela esfarela. Ao cortar, ela vai esfarelar. Vamos deixar arrefecer um bocadinho e depois eu vou cortar para verem como é que fica. Esta broa, como é metade de milho, metade de trigo, vai ter alguma estrutura, não se vai esfarelar toda. Vamos à parte boa, que é cortar o pão, neste caso a broa. Podem ver, está super estaladiça, ganhou uma cor lindíssima. E como veem, ela não esfarela tanto como a broa de milho. A trigamilha sempre mantém uma estruturazinha de glúten.